Deus. Todos acharam? Isaías, capítulo de número 61. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Pai, estamos em Tua presença para ouvi-lo, Pai. Pai querido, envia-nos a Tua palavra, e que por intermédio, meu Deus, da Tua palavra, o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, Pai. Porque se o Senhor não abrir o entendimento, meu Pai, ainda que venhamos ouvir, não venhamos compreender, Pai amado. Porque o Senhor que abre o entendimento e traz a compreensão. É o Senhor, meu Pai, que fala ao coração, Pai querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que os corações estejam como uma boa terra, pronto para receber a semente. E no tempo, meu Pai amado, certo, Pai, no tempo, meu Deus, determinado, ela vai, meu Deus, dar o seu fruto, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito use a minha vida, Pai, porque para isso, meu Deus, o Senhor me chamou, meu Pai. Meu Deus, e a Ti eu dou honra, glória e louvor, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo número 61, versículo 1, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso indica que quando o Espírito do Senhor está sobre uma pessoa, é sinal que essa pessoa passou pelo novo nascimento. Porque ninguém pode receber o Espírito Santo sem antes ter nascido de novo. Porque é necessário nascer de novo. E nascer de novo significa regenerar. A pessoa ser regenerado, gerado novamente, ser recriado, é dar nova vida. Então é isso que o Espírito Santo ele faz quando ele realiza, ele opera a obra do novo nascimento. Quando a pessoa ela ouve crer na palavra, o Espírito Santo então entra nessa vida, nesse coração, e ele traz à pessoa essa nova vida. Ele gera o espírito dessa pessoa de novo. Ele faz essa obra que só ele pode fazer. Porque a Bíblia fala que os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. Para que alguém se torne alguém espiritual, é preciso nascer do Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, diz a palavra que é esses que são filhos de Deus. Não são somente aqueles que declaram com a sua boca que são filhos de Deus, mas são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, quando ele opera esse novo nascimento, ele faz com que a pessoa ela seja como um vento. Porque os que são nascidos do Espírito são como um vento. Eles são guiados pelo Espírito. Eles são levados por Deus aonde Deus ele quer, aonde Deus ele deseja. Porque a sua vida é guiada e controlada pelo Espírito. Então, abre a sua Bíblia agora em Efésios 1:13. Aleluia. Para que possamos falar sobre essa obra do novo nascimento. Como acontece essa obra? Porque muitos não sabem como isso acontece. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que diz aqui a Escritura.
nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então é quando a pessoa, querido, ela ouve o evangelho da salvação e ela crê. Quando a pessoa crê de todo o seu coração, e quando a pessoa crê, ela expressa, ela externa essa crença. Ela externa através da sua confissão. E confissão pública. Ela confessa diante de Deus e diante dos homens aquilo que ela acredita. E é nesse momento que a pessoa está ouvindo a palavra, o evangelho, é que o Espírito Santo, ele entra e sela a pessoa. A pessoa então, por meio do Espírito Santo, que é o selo de Deus, a pessoa se torna uma propriedade de Deus. A partir desse momento, a vida da pessoa passa a pertencer a Deus. A pessoa que antes estava separada de Deus, agora essa pessoa se torna uma propriedade. Essa pessoa que antes era uma propriedade do diabo, a qual Satanás ele tinha acesso, agora essa pessoa se torna uma propriedade de Deus. Então nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito é o penhor, é a garantia. Aleluia. É a garantia de que nós somos a herança de Deus. Então vamos voltar lá para Isaías 61, porque eu quis trazer esse versículo aqui em Efésios, para que a pessoa ela possa aprender e entender a obra do Espírito Santo, do novo nascimento, como é feito isso. Então diz aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então nós vemos aqui, quando o Espírito Santo está sobre alguém, isso indica que a pessoa nasceu de Deus, nasceu de novo. E outra coisa que diz aqui esse texto, que ele está. Então aqui indica um tempo presente, se referindo à atualidade, o tempo presente. Porque talvez muitas pessoas, às vezes, no passado, tenha recebido o Espírito Santo, mas hoje já não tem mais o Espírito Santo, porque a própria palavra de Deus fala para não extinguir o Espírito Santo, não apagar o fogo, essa chama do Espírito Santo, porque uma vez essa chama sendo apagada, o Espírito Santo, ele sim pode ser retirado da vida de uma pessoa, como aconteceu com Saul. Porque quando Samuel foi a Saul, que Saul havia sido escolhido por Deus, e derramou sobre ele o óleo da unção, o Espírito Santo se apossou de Saul. Mas diz a palavra que devido às desobediências de Saul a Deus, a sua palavra, por ter rejeitado a palavra de Deus, o Espírito Santo já não mais se apossava de Saul. Já não era mais o Espírito Santo quem habitava em Saul, mas sim um espírito mau enviado, permitido por Deus, que o atormentava de dia e de noite. De maneira tal que foi preciso mandar chamar o jovem Davi, para que por meio das suas canções, dos louvores que Davi entoava a Deus, Saul se sentisse um pouco aliviado. Mas Saul não ficava liberto. Saul não ficava liberto dos espíritos, dos demônios. Ele apenas se sentia aliviado por causa da unção que estava sobre Davi. Mas para que Saul viesse a ficar liberto, no caso teria que se exercer autoridade. Mas como Saul estava separado de Deus em desobediência, o Espírito Santo não poderia novamente se apossar de Saul.
Então nós vemos aqui que Isaías 61 fala a respeito de um estado presente. Que quando o Espírito do Senhor está sobre alguém, qual é o propósito do Espírito Santo estar sobre alguém? Alguém recebeu o Espírito Santo. Quando Deus dá o seu Espírito para alguém, Ele dá com a finalidade que essa pessoa venha pregar. Essa pessoa venha anunciar, porque pregar significa isso, anunciar. A pessoa venha proclamar. E proclamar, anunciar as boas novas. Então diz aqui a palavra, para pregar boas novas aos pobres. Então quem tem o Espírito Santo foi chamado por Deus para pregar. Porque essa foi a ordem, a comissão que Jesus lhe deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregue as boas novas. E nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Pregar as boas novas da salvação. Porque nós vemos aqui que por meio do Evangelho da salvação é que as pessoas vão passar a crer. É que as pessoas vão ter a oportunidade de nascer de novo e de mudar de vida. De se tornarem filhos de Deus e receberem o selo, a garantia da sua redenção. Aleluia. Tenha a oportunidade de mudar de vida. Então pregar quer dizer anunciar. É abrir a sua boca e proclamar as boas novas. Porque o que mais nós temos tido acesso hoje são as mais, novas. As mais novas. Não é as boas novas não, as mais novas. Porque cada dia sai uma notícia má. Mas nós que recebemos o Espírito, Ele está dizendo, você foi chamado para anunciar as boas novas. Anunciar a boa notícia. Você foi chamado para isso, para abrir a sua boca e anunciar. Porque o Senhor me ungiu. Então, as pessoas na antiga aliança que eram ungidas como sacerdotes, reis e profetas, elas recebiam sobre elas o que? O óleo. Porque ungir significa untar com óleo, derramar o óleo. Quando Arão foi chamado por Deus, foi separado e consagrado, o Senhor, através de Moisés, mandou Moisés derramar sobre Arão, seus filhos, o quê? O óleo. O ungiu como sacerdote, para que ele se colocasse diante de Deus, estivesse ali oferecendo sacrifícios e intercedendo em favor do povo, ensinando o povo, exercendo autoridade. Aleluia, porque o Senhor me ungiu. Assim também aconteceu com Davi, quando Samuel se dirigiu a Davi e derramou sobre a sua cabeça o óleo. Diz a palavra que o Espírito Santo, a partir daquele dia, se apossou de Davi. Ele veio sobre Davi. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Mas por que se refere aos pobres? Pobre aqui está se referindo às pessoas que necessitam de Deus. Que dependem de Deus. Isso não quer dizer que Deus esteja excluindo os que são ricos, não. Porque há muitas pessoas que são ricas, mas elas são dependentes de Deus. Elas se submetem à vontade de Deus. Quando elas ouvem a voz de Deus, elas se rendem, elas se entregam, elas abrem o seu coração. Então, pobre significa aquele que é necessitado, que reconhece a sua necessidade de Deus, a sua dependência. Porque Jesus falou que bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daquele que reconhece, não, eu preciso de Deus. Essa pessoa está reconhecendo, eu sou pobre de espírito, porque eu não posso fazer coisa alguma se Deus não estiver comigo. Se Ele não me dirigir, se Ele não me der uma direção, se Ele não me ensinar, não falar ao meu coração. Então Ele vai vir para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar.
E por que as pessoas são chamadas para pregar o Evangelho? Trazer a boa notícia. Para curar, querido. Porque a palavra, ela traz cura. Ela tem o poder de curar a alma. Ela tem o poder de curar o corpo. Aleluia. De curar o homem por completo. A alma. A palavra de Deus tem esse poder. Porque diz a Bíblia que a palavra de Deus é o poder para a salvação daquele que crê. Ela é o poder que cura. Porque há muitas pessoas com a alma ferida. Há muitas pessoas precisando de cura. Não somente cura no corpo, mas cura na alma. Cura na mente. Cura das emoções. E é isso a importância daqueles que foram chamados para pregar. Para pregar as boas novas, pobre, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Uma pessoa quebrantada de coração, uma pessoa que está com o coração quebrado, ferido, é alguém que não tem o coração endurecido a Deus, querido. Alguém que seu coração não está endurecido. E Deus vai poder falar com essa pessoa que ela vai aceitar aquilo que Deus está falando. Porque alguém que tem um coração quebrantado. Porque ele diz que ele se agrada dos quebrantados de coração. A pessoa que tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor, ele não rejeita essa pessoa. Porque o propósito de Deus é trazer cura. Cura a essa vida. É curar o seu interior. É trazer uma mudança. E por meio da palavra, por meio do Evangelho, dessa boa notícia. Aleluia. E ele diz assim, a proclamar libertação. Libertação aos cativos. Olha a responsabilidade daquele querido que foi chamado por Deus, que Deus ungiu com o Espírito Santo. Proclamar. Você sabe o que significa proclamar? Proclamar é fazer uma declaração publicamente em alta voz. É isso que Jesus fazia. Jesus chegava às pessoas e falava, você está curado. Seja livre. Jesus falava às pessoas. Ele declarava publicamente, ele abria a sua boca e proclamava, usava a autoridade, o poder para libertar os cativos. Irmãos, são inúmeras pessoas que estão cativas. Cativo é alguém que está preso, alguém que está algemado, acorrentado. E há pessoas que estão assim, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque há muitas pessoas que estão presas, não só fisicamente, mas há pessoas que estão presas nos vícios, há pessoas que estão presas nas dívidas, há pessoas que estão presas em relacionamentos que não são de Deus, há pessoas que estão presas no seu passado, há pessoas que estão presas numa culpa, há pessoas que estão presas em traumas, há pessoas que estão presas em sentimentos, há pessoas que estão presas em várias coisas. Há pessoas que estão presas pelo diabo, por possessões demoníacas. Há pessoas que estão presas pelo pecado. Então por isso que ele fala, abre a sua boca e proclama. Declara publicamente. Use o poder, a unção, a autoridade que eu te dei. Aleluia. Para declarar que essas pessoas estão livres. Para libertar, querido. Para quebrar as correntes. Tem muita gente algemada, como diz a palavra, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Irmão, como tem pessoas que estão algemadas, que a pessoa chega com a sua boca a declarar, a minha vida não anda. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça as coisas, eu procuro fazer tudo certo, eu procuro dar o meu melhor, mas a minha vida não anda. A minha vida não sai do lugar. Querida, essa pessoa está algemada. Alguma coisa, algo está prendendo essa pessoa. E aí que entra os pregadores da palavra, que Deus ungiu, que Deus derramou o Espírito Santo.
filha já está livre. Ela já está livre. Aquelas algemas que prendiam a sua vida, aqueles demônios que estavam dominando a sua filha, já não estão dominando mais. E quando aquela mulher retornou à sua casa, a filha estava, querido, completamente liberta. É normal. Normal. E é isso que Deus ele deseja fazer através da nossa vida. É proclamar, é você decretar, é você afirmar a palavra de Deus. Aleluia. É afirmar, você liberar a palavra, realizar a promulgação de uma lei. O que é lei? A palavra de Deus, as escrituras diz a nosso respeito, a respeito das pessoas. Então nós devemos promulgar. Nós devemos decretar para que a lei, aquilo que está escrito na palavra, querido, aconteça. Aconteça. Aleluia. Porque a vontade de Deus fazer essa obra. O Espírito Santo, ele quer realizar essa obra através da nossa vida. Aleluia. Ele quer nos usar, querido. Então ele vai proclamar a libertação aos cativos e apoio libertar os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Faz referência ao ano do jubileu. O ano do jubileu, que está lá em Levítico 25, que diz que de 50 em 50 anos deveria observar estas ordenanças. Então, quando chegava 50 anos, Deus ele deu essas ordenanças ao povo judeu. Para quê? Aquele para aqui, mas os israelitas não respeitavam o ano do jubileu. Eles começaram a transgredir o ano do jubileu. E o que era para eles fazer no ano do jubileu? Diz aqui, o solo deveria ficar sem plantação, ou seja, sem qualquer atividade humana. Então, nesse período do ano do jubileu, eles não poderiam plantar nada, porque Deus queria que a terra repousasse, a terra descansasse, querido. E uma das coisas que levou o povo de Israel à Babilônia foi isso, foi ter transgredido esse mandamento, essa ordenança de Deus, porque Deus falava que eles deveriam deixar a terra descansar, e eles só queriam saber de plantar, e eles não estavam obedecendo aquilo que Deus estava falando. A terra deveria retornar aos antigos donos. Aos antigos donos, a terra deveria retornar aos seus antigos proprietários. E eles não obedeciam isso. Tomavam posse daquilo que pertencia a outras pessoas. Os escravos hebreus tinham que ser libertos. Então, quando chegava o ano do jubileu, Deus mandava libertar os escravos. E eles não queriam libertar os escravos. Era o ano de compartilhar as riquezas, quer dizer, as pessoas que eram ricas tinham uma vida farta com os pobres e necessitados, compartilhar, ajudar os necessitados, quer dizer, aqueles que Deus havia abençoado. Deus estava dizendo, quando chegar o ano do jubileu, é para você abençoar os necessitados. E eles não estavam fazendo isso. Então, aqui, o ano jubileu era o socorro de Deus para os escravos, os endividados e os excluídos. Então, está dizendo aqui o texto, aleluia, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E quando se cumpriu esse ano? Quando Jesus veio. Quando Jesus, querido, no dia de sábado, ele entra na sinagoga em Nazaré, diz o que é a palavra? Diz a palavra que Jesus toma a escritura e ele lê exatamente Isaías 61. E ele declara isso, que havia o que? Chegado o ano aceitável do Senhor. Que aquelas escrituras estavam se cumprindo naquele exato momento que ele estava lendo. Aquelas escrituras estavam se cumprindo. Aleluia. Ou seja, ele estava declarando que o Messias tão esperado por eles havia chegado. Aleluia. E o ano aceitável do Senhor, o tempo da libertação havia chegado. Aleluia. Então eles deveriam proclamar a libertação, declarar e deixar as pessoas livres. E é isso que Deus nos chamou, querido, para libertar as pessoas, libertar elas das suas algemas, libertar elas do cativeiro, curar
abatido, quando as pessoas estão com a alma ferida, estão com o coração despedaçado, infelizes na vida, amargando a vida, pessoas que estão pensando agora em morrer, em se matar, pessoas que estão desgostosas, que não conseguem mais encontrar saída, pessoas que olham para o lado direito e esquerdo, só enxergam problema, não conseguem encontrar solução, e Deus está falando: eu dei a você do meu Espírito, te chamei, te ungi para você declarar, proclamar libertação a essas pessoas, mas o que está acontecendo muitas vezes nós não fazemos, porque estamos mais preocupados com os nossos interesses pessoais, com as nossas próprias vidas. Aleluia. Então ele fala aqui, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então nós devemos proclamar o dia da vingança, porque o dia da vingança já virá. Está se referindo o quê? A algo futuro. A vingança, que é o derramamento da ira de Deus sobre o quê? Sobre os que não creram, e sobre o diabo, os demônios, e sobre todos aqueles que não aceitaram, que não creram na verdade, nas escrituras. Aleluia. Então essas pessoas vão experimentar o dia da vingança. E o dia da vingança devemos fazer o quê? Proclamar. Proclamar. Porque aquele que não aceita o que Deus fala dele, ele vai se tornar inimigo de Deus. Ele se torna inimigo. Abraão, quando Deus chamou ele aceitou. Aceitou o chamado. Aceitou o desafio de viver pela fé. Aceitou. E por ele ter aceitado, por ele ter perseverado na fé até o fim, ele foi chamado de amigo de Deus. E aqueles que não aceitam vão ser chamados de inimigos de Deus. Se tornam inimigos, porque não aceita aquilo que Deus está declarando, dizendo a respeito deles. Não aceita a salvação. Não aceita. A salvação está sendo oferecida gratuitamente às pessoas, mas as pessoas, por amarem o mundo e aquilo que no mundo há, estão rejeitando aquilo que de forma gratuita está sendo oferecido a elas. Está rejeitando. E Jesus falou que aquele que rejeita os que estão anunciando e proclamando a boa nova, ele está dizendo: está rejeitando você, não está rejeitando a mim. Aleluia. E quem rejeitar a mim, está rejeitando meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Então ele fala aqui: e a consolar todos os que choram. Como que Jesus, querido, consolava as pessoas? Hein? Será que Jesus dava um tapinha nas costas da pessoa, ficava alisando a cabeça da pessoa? Era dessa maneira que Jesus consolava? Botava o ombro, dava o ombro dele para a pessoa encostar, para a pessoa chorar? Não. Jesus consolava, aleluia, indo e resolvendo os problemas, e libertando as pessoas daquilo que estava causando o sofrimento a elas, o choro. Ele libertava daquilo que estava levando a pessoa a chorar. Quando Jesus estava entrando na cidade de Naim, estava saindo o quê? Uma multidão para sepultar uma mãe que estava ali inconsolável pela morte do seu único filho. E a palavra diz que Jesus se aproximou e disse àquela mulher: não chore. E sabe como é que Jesus consolou aquela mulher? Ressuscitando o seu filho. Aleluia. Ressuscitando. Aleluia. E aquela mulher parou de chorar. Aleluia. Quando Lázaro morreu, Maria e Marta estavam inconsoláveis. Inconsoláveis por causa da morte do seu irmão Lázaro. E como Jesus foi consolar Maria e Marta? Ressuscitando a Lázaro. Aleluia. Então Jesus consola trazendo a solução. Aleluia. Jesus consola resolvendo. É quando as pessoas iam a ele chorando, desesperadas, sem saber o que fazer, e então ele exercia o poder e a autoridade que havia sido dada a ele. Ele liberava a palavra, mas as pessoas deveriam o quê? Crer. Porque não basta a palavra ser liberada se as pessoas não creem.
Porque Jesus não dizia para as pessoas: ó, foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te libertou. Porque ele declarava, mas as pessoas criam. As pessoas aceitavam a palavra, acreditavam naquilo que estava saindo da boca dele. Então, se a pessoa hoje não acredita naquilo que está saindo da boca daqueles que Deus ungiu, daqueles que Deus deu o seu Espírito Santo, querido, ainda que você chegue com o seu problema, com a sua dificuldade, mas se você não acreditar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então Jesus, aqui a palavra está dizendo, a consolar todos os que choram. Irmão, quantas pessoas esse ano que passou, de 2020, quantas pessoas que choraram? Inúmeras, querido, incontáveis. Pessoas que entraram em desespero. Pessoas que não sabiam o que fazer. Mas Deus está dizendo, eu quero consolar esse coração.